Muito boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz de vocês terem esse desejo de conhecer e saber um pouco mais como a gente pode quebrar os padrões repetitivos de doenças, de ciclos de relacionamentos difíceis e também quebrar ciclos de escassez. Sim, porque tudo isso trata-se de doenças. Doenças dentro do sistema familiar, tá? São uma forma de herança que a gente recebe dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, e assim até a quinta geração. Eu falo até a quinta geração porque nós temos aí comprovação científica, tá? Eu gosto muito dessa parte porque as pessoas falam assim, como que é essa comprovação científica? Existe aí estudos, né, que remetem tanto à epigenética como à própria genética, já traz essa questão aí de hereditariedade, né? Nós recebemos até a quinta geração os genes que vêm das pessoas, dos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. Então, eu quero deixar bem claro aqui que as questões que eu falo têm um embasamento, então eu não vou falar algo que eu não tenha visto, não tenha estudado para estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, antes de começar, eu quero que vocês falem aí para mim, escrevam aí no chat aí para mim, de que lugar que vocês são e falem para mim se vocês estão aí com quais são as expectativas aí para essa aula de hoje. Escrevam aí para mim no chat, para eu saber de onde vocês são, que lugar. E o que vocês esperam da aula de hoje. A Ana é do Rio Grande do Sul. Uau! Deve estar frio aí, hein, Ana? Aqui é interior de São Paulo, né? Eu falo que aqui é até mais quente, né, do Carmo? Aqui é mais quentinho, eu acho. Mas, olha, Rio Grande do Sul também, alô, Ivani. Uau, 15 graus. Tá frio, né? Que bom que vocês estão aqui. Fico feliz que vocês estão comprometidos aí. Uau, perdeu medo. Com certeza, Rafa, perdeu medo. Paulo, Siqueira. Muito bom. Paraná, Paulo. Uau. Tá aqui pertinho de nós, Paulo. Bom, o que eu quero trazer para vocês hoje são estudos que eu fiz, realizei, mas antes disso, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece, tá? O meu nome, eu sou a Zélia Franco, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta, na verdade, né? E eu trabalho com a constelação familiar, mas eu também trabalho com outras terapias, tá? Então, eu sou terapeuta e consteladora familiar, além de psicoterapeuta, né? Eu tenho formação em psicoterapia. Mas o nosso trabalho aqui, o nosso foco aqui é trazer para vocês da onde que começa esses padrões repetitivos, tá? A origem de tudo isso, da onde que vem. E é importante falar para vocês que cada um de nós trazemos um tipo genético, né? Uma herança genética que vem dessa particularidade de cada família, de cada pessoa, né? Então, imagine aí, se você sabe, né, o que é uma semente de uma árvore, né? Com certeza vocês sabem. Essa árvore, essa semente, ela vem com todo um potencial para ser a árvore. Dentro dela tem todo um potencial
para ser árvore de várias qualidades, né? Então, imagine aí a semente de um ipê, né? Ou uma semente para ser uma manga, uma mangueira, né? Ela vai vir com todo o material genético para se tornar uma mangueira e reproduzir bons frutos, certo? E, nesse caso, a mangueira, a semente, né? A semente, ela precisa, para que ela seja tenha uma boa produção, ela vai entrar num solo fértil, né? Preferencialmente uma boa terra, e ela vai pegar ali seus nutrientes dessa terra, ela vai chegar num solo onde deveria estar preparado para que ela se nutra o suficiente para que ela se torne enraize, né? Enraize, depois venha para fora, né? É assim que a natureza diz que deveria ser, né? A semente, ela enraiza, depois ela sai da terra. E para que isso aconteça, além dos nutrientes dessa terra, ela tem que receber água e o sol. Água na medida certa e o sol na medida certa. Para que ela se fortaleça, se nutra de tudo isso, se torne essa grande árvore e produza lá os seus frutos, né? Preferencialmente os melhores frutos. E conosco não é diferente. Nós não temos uma genética de formação diferente. Alguém que sai dessa naturalidade é algo artificial. Ou seja, o natural é que nós somos, né, uma semente, somos fertilizados num solo fértil, né? Nesse solo fértil, recebemos ali os nutrientes. Se nós aprofundamos as nossas raízes, nós temos ali força para ir para fora, né? E aí eu já vou trazer aqui para vocês que é o olhar, né, da constelação para tudo isso. A semente, ela vem do nosso pai, né? E essa semente, ela fertiliza geneticamente, traz todo esse potencial genético do nosso pai para a terra, que nesse caso é a mãe, que recebe ali um solo fértil, né? Com um solo fértil, para que essa semente enraize e consiga ir para fora. E o que é ir para fora? É novamente tomar todo o potencial que o pai e que a mãe ali trouxe e possa ir para o mundo, né? Para as relações, para a profissão, para a vida adulta, para o dinheiro, para os relacionamentos, né? Então, imagine aí, essa semente, ela vem com um potencial ali dentro, tá? Porém, essa semente, ela não vai ser 100%. É claro que os nossos pais, e para a nossa formação, essa semente, ela vem 100%, ela vem totalmente o melhor que o nosso pai pôde dar para nós. Porque toda a energia vital do pai está ali, nessa semente. Então, quando essa semente ela vem para a terra, ela não vem com, vamos dizer assim, pureza de 100%. Ela vem com todas as características boas e todas as características ruins dessa semente. Tudo que for de potencial, seja de recurso, seja de habilidade, seja de competências, essa semente ela já vem com tudo ali dentro dela. E essa potência toda,
o máximo, né? O máximo que o nosso pai pôde trazer. É a energia vital que ele tem. Está tudo ali. É o grande potencial dele. Está todo ali naquela semente. E aí, essa semente, ela não vem pura. Ela não vem de uma forma limpa. Ela vem com tudo bom, ruim, o potencial, as dores, as dificuldades, porque nós não herdamos apenas a cor da pele, nós não herdamos apenas a cor do cabelo, não é só isso que vem na nossa semente, né? Todos os traumas, todas as dores, tudo que foi difícil para eles, vem nessa carga genética, vem nessa memória, nessa semente. E quando essa semente ela entra na terra, essa terra, e é claro que essa terra não está ali com todo o seu potencial. Ela está ali no seu melhor. Mas esse melhor pode não ser aquele melhor que deveria ser para gestar, para nutrir uma semente. Mesmo assim, essa semente está ali nessa terra, e aí começa esse processo de nutrir. E nessa nutrição, nessa transferência de nutrientes, a mãe, a terra, traz para nós tudo aquilo que foi bom e que foi ruim dela. Então, se teve agrotóxicos, se teve dificuldade ali para se manter, dependendo do lugar que tiver, é uma terra solta, né? Se estiver perto de um rio, de uma ribanceira, essa terra é um pouquinho solta, mas ali, essa semente vai ter o melhor que essa terra ali pode dar. Então, aí essa semente vai lá para a terra e se nutre de tudo aquilo, né? E aí o que vem? Vem essa semente com o potencial, né, lá do pai e com o potencial lá da mãe. Porém, nós falamos assim, nós somos 50% pai, 50% mãe. Na verdade, nós somos 100% pai, 100% mãe. Mas acontece o quê? Quando entra nessa junção, essa junção que é feita, os genes, por exemplo, vou dar um exemplo assim, da semente mesmo. A semente do pai, ela não vem 100%, ela vem, vamos colocar aí eu vou colocar uns 50%, tá? De pureza. Os outros 50%, coisa mais difícil. Então, ali, 50% totalmente capaz, de potencial, né? E aí, essa semente se une com a mãe, né, com a terra, e essa terra, ela não pode dar o seu 100% ali para a criança, para a semente, ela traz ali 50% também da parte dela. Então, une-se esse 50% de pai, de semente, com 50% de terra ou de nutrientes ali da mãe. Quando isso se junta, não dá 1% ou não dá o 100%. Isso vai dar metade de cada um. Ou seja, os 50% do pai com 50% da mãe vai dar 0,25. Ou seja, o que é de bom e o que é de ruim vem em menos quantidade ainda. E é a partir desse sair da terra, com a água e com o sol ali, e com o adubo, que isso vai nos potencializar e fazer com que nós cheguemos num nível de 100%. Claro que dificilmente a gente vai chegar no 100%, mas a gente agrega para isso, para que a gente chegue na nossa melhor versão, naquilo que a melhor semente pode dar. Então, vocês entenderam aí a parte do pai, né, da semente, e a parte da mãe, que é a terra, né? Coloquem aí para mim, se vocês estão compreendendo bem.
estão compreendendo bem o que eu estou falando a respeito dessa genética, dessa herança genética que a gente recebe. Ótimo, maravilha. Que bom. Então, nós, enquanto pessoas, seres humanos, a nossa genética é a mesma. Não foge disso. Então, tudo que vem para nós quanto semente, nutrientes, é da mesma forma. Nós recebemos tudo. Tudo. E a partir do momento que a gente sai para a terra e que aduba, e que vem o sol, e que vem a água, e na medida certa, a gente consegue chegar num nível onde provavelmente a gente vai tentar conquistar aí o 100% nosso, né? Mas o que bloqueia essa árvore, essa semente de germinar? Só para deixar claro aqui, ó, o sol, a água, são nossos propósitos, são nossas missões, é o nosso servir, tá? E é isso que vai elevar a nossa vida ali para os 100%. O sol, a água e ali o adubo, né? É o que vai potencializar a nossa ida para a nossa melhor versão, aquilo que nos faz mais 100% humanos, 100% nós mesmos, tá? Então, quando a gente chega nessa terra, receber essa água, receber esse sol, a gente está ali com os nossos 0,5%. Então, olhando dessa forma, nós temos que trabalhar muito mais para poder conseguir chegar no nosso 100%. E trabalhar muito mais, o que eu quero dizer? Que esses 25% só chegou porque os nossos pais não deram conta, os que vieram antes, né? As sementes que geraram os nossos pais, a terra que cultivou, também não foi 100%. Então, eles só vão chegar com aquilo, e nós vamos chegar até aqui, com aquilo que eles deram conta de entregar para nós. E com o que é ruim, com o que é difícil, com traumas, com dores, né? Então, a partir daí, quando a gente passa, né, a gestação ali, os nutrientes, tudo ali, a gente continua recebendo aí esses estímulos externos, essa adubação, tá? O que é isso? São pessoas, tá? Ambientes e situações que faz com que nós tenhamos que trabalhar ainda mais para poder conquistar esse 100%. Situações difíceis, fome, medo, né? Doenças, são tudo do externo que chega antes da semente poder colocar a cara no sol, a plantinha começar a germinar. Está ali o bebê dentro do útero da mãe. Tudo que é externo, aí começa a trazer para essa mãe o medo, as dores da criança nascer mesmo, sem ter uma condição de criar. Então, isso tudo é um fator externo, né, que nutre também o bebê lá dentro. E aí, o que acontece com esse bebê? Ele vai, além dos traumas que ele já traz, dos traumas, das dores, né, da genética, da parte hereditária, ele começa a receber esses estímulos de fora, que é do sol, que é da água, que é do adubo. Então, ele vai se nutrindo, talvez de coisas boas, mas na maioria das vezes, as coisas não são tão boas assim. Então, a criança, pronto, passou ali pela barriga da mamãe, né? Sentiu todas as dores, todos os traumas que a mãe trouxe.
que a situação ali permitiu. E muitas vezes essa mãe precisou ali deixar esse bebê para ir trabalhar. Muitas vezes essa mãe precisou, na gestação ainda, a criança, por ter esses estímulos externos, né, que estavam vinculados à mãe, mas ela sentia ali dentro do útero, o que aconteceu? A criança passou a se sentir rejeitada. Então, essa dor, esse medo de não ser aceito no mundo, ele é produzido ali dentro desse útero. Será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu sou bem-vindo? Será que eu posso sair daqui? Esse é um fator, esse primeiro grande medo. Por isso a gente fala dentro das constelações que o maior medo que o ser humano pode ter é de não pertencer. E esse medo, ele é o primeiro grande medo que a criança sofre dentro da gestação. Então, por isso, esse medo, ele gera os demais. Eles vêm com os demais. E aí o medo de ser humilhado, o medo de ser traído, o medo de perder dinheiro, o medo de gastar, o medo de não arrumar emprego, o medo de ter um relacionamento. Então, esse primeiro grande medo é o que vai desenvolver os demais. Então, aqui vocês entenderam que é um ponto importante, tá? A criança, ela recebe todo esse medo durante a gestação. Pronto, a criança nasceu. E aí os fatores externos, né, ali da planta, continuam fazendo efeito, tá? Pessoas, situações e ambientes, ok? Então, ali, na fase da amamentação, a criança está ali, acabou de nascer, e ela vai passar pela fase da nutrição, né? A nutrição, ela pode ser natural, né? E como, olhando para o sucesso, como o Bert fala, o natural seria a criança mamar, né? Naturalmente ali, o leite da mãe. Por quê? Porque mostra o quanto essa criança está disposta a buscar pelo sucesso. Isso traz muito, nós trazemos tudo isso para a vida adulta. Então, assim, essa nutrição que vem da mãe, essa busca por essa nutrição é a nossa base para buscar aquilo que nos faz bem, que é o bem-estar, se sentir protegido, poder fazer as coisas bem feitas. Então, assim, a gente busca o nosso melhor a partir dessa nutrição ali, a partir da amamentação. Só que o que acontece ali? Também acontece um outro fator externo que faz com que essa criança se sinta, perca o vínculo com a mãe. O que acontece ali, que acontece nessa fase da vida, que faz com que a criança perca o vínculo com a mãe? Muitas vezes, essa criança precisou ser deixada com alguém. Muitas vezes, ao nascer, a criança não pôde ser amamentada. Muitas vezes, ao nascer, essa criança teve que se afastar da mãe, por algum motivo. Essa criança, muito provavelmente, ela vai ter ali uma dor que a gente chama de dor do abandono. E é essa dor que faz com que a gente busque várias coisas para tapar buracos, tá? Gasta demais, usa esse vazio e tenta preencher com outras coisas, com comida, com gastos extremos. Então, esse é um ponto. E o que isso faz com a criança? Faz com que ela perca o vínculo com a mãe. Esse perder o vínculo com a mãe é o que o Bert fala que é o amor interrompido.
Então, é o momento que a criança achou que a mãe não queria saber dela. E eu não estou dizendo aqui que a mãe não queria saber dela. É um sentimento, é uma sensação que a criança tem quando a criança vem e a mãe não está ali. A mãe não está por perto. A mãe sente a falta a criança sente a falta dessa mãe. Então, nesse período, que vai até mais ou menos uns 2 aninhos de idade, a criança, ela necessita exclusivamente da mãe, de seus cuidados. E quando essa criança perde esse vínculo com a mãe, ela pode virar uma criança raivosa. Por que essa raiva? Porque a raiva vamos dizer, é um ganho secundário que a criança tem para não se aproximar mais da mãe. Então, a criança começa a bater na mãe, a criança começa a ter raiva da mãe e não consegue ter, receber o amor, né? Receber essa amorosidade da mãe. E aí, o fluxo do amor fica fechado. Fecha o fluxo do amor que vem da mãe nessa criança, nesse momento. E essa criança traz essa dor para a vida adulta, o que vai acontecer? Essa situação, ela vai acabar não conseguindo ter relacionamentos. Ela se bloqueia para amar. Ela não se permite amar e ser amada. Então, o fluxo do amor é interrompido nessa idade. Tá? Então, essas dores, esses traumas, são os grandes vilões que o mundo externo traz para a vida a nossa vida, né? Principalmente quando a gente está lá, na infância. Não temos filtro nenhum, recebemos tudo e vamos guardando tudo isso. E essas memórias celulares vão ficando nas células do nosso corpo. Então, a gente já vem com uma hereditariedade, né, dos nossos antepassados, e chegamos para o mundo externo e começamos a receber mais bombardeios, vamos dizer assim, de coisas boas e de coisas ruins, mas, incrivelmente, a gente só memoriza e grava o que é ruim, tá? A gente não consegue ficar com o que é bom, geralmente a gente fica com o que é ruim, e acaba trazendo isso para a vida adulta. Então, nós chegamos até aqui, vinculados, tá? Vinculados ao que é da nossa herança genética, epigenética, ancestral, o que foi bom, o que foi ruim. Depois, quando viemos para fora, ou seja, para o mundo externo, saímos do útero, já no útero já temos esse processo de bombardeio de situações, né? Depois, quando viemos para o mundo externo, mais bombardeio de situações, pessoas e ambiente. Faz com que nós viemos a trazer, a repetir os mesmos padrões que nós recebemos, seja genético, ou seja, do nosso próprio contexto familiar. Suponhamos que essa criança ela tenha sido deixada para a mãe poder trabalhar, e essa criança se sentiu abandonada. Então, quando lá na fase adulta, com seu filho, ela vai falar assim: eu jamais vou fazer com meu filho o que minha mãe fez. E eu falo o seguinte: quanto mais você nega, mais você vincula. Então, mesmo que você vê que aquilo que a sua mãe fez te trouxe coisas ruins, e você não quer repetir isso, com negação,
aquilo se torna mais vinculado, você se torna mais ligado a isso do que se você aceitasse e internamente pudesse ir mudando isso de forma que não trouxesse esse vínculo maior. Porque a gente já vem vinculado a isso, e quanto mais a gente traz a parte onde a gente nega, vou negar até o fim que eu fui abandonada, não aceito. Então, a não aceitação e o negar, a negação, nos vincula, causa atrito, causa mais atrito do que se a gente aceitar e se a gente puder concordar com isso. Foi desse jeito. Não poderia ser de uma outra forma. Porque, como vocês entenderam, aí acredito que vocês entenderam, os vínculos ou a hereditariedade, tanto a hereditariedade quanto o meio externo, eles vão trazer para nós tudo que é bom, mas também tudo que é ruim. E se a gente pega o que é bom, e se a gente conseguisse ficar com o que é bom, sem criar esse atrito, sem inconscientemente lutar contra isso? Então, essa é a forma que nós chegamos ao mundo, com heranças genéticas, epigenéticas, ancestrais, que nos vinculam a esses passados difíceis e doídos dessa nossa família. E chegamos nesse lugar, ali nessa família, já carregados, né, de memórias, de traumas, de dores. E quando chegamos ao meio externo, a mesma coisa. Esse meio externo, ele só vai fazer o quê? Ele vai trazer para nós mais daquilo, mais do mesmo. Então, se os nossos pais, por exemplo, né, abandonou e tal, se isso não é internalizado, se isso não é lidado com aceitação e com concordância, a tendência da nossa repetição desse padrão é muito grande, porque já vem na nossa genética, todo o meio externo favoreceu para que você continuasse sendo abandonado, continuasse sendo ferido, rejeitado. Então, a próxima geração, a próxima semente, como que ela chega? Então, é uma forma de vocês perceberem o quanto nós estamos ligados e o que nós trazemos dentro do corpo é genética, né? E aí a ciência comprova isso. São 5 gerações. E aí você pensa, nossa, 5 gerações. Isso mesmo, 5 gerações. E aí tem alguns exames aí que comprovam aí a sua genética, né? De onde você veio. E qual que é a importância de você conhecer esse passado? A importância de você conhecer esse passado é essa, de entrar para suas raízes, é de se fortalecer no que foi bom, né? Porque o que é ruim, você já está vivendo. Então, o que é bom disso que eu posso pegar e trazer para a minha vida hoje? Tá? E a maior dificuldade do ser humano é lidar com essas 3 áreas da vida, que nós somos uma tríade, tá? Tríade, assim, um triângulo. Imagina aí um triângulo, tá? Triângulo, nós estamos no meio, né? Parte direita desse triângulo é tudo que nós recebemos do nosso pai. E a parte esquerda desse triângulo é tudo que nós recebemos da nossa mãe.
Mas a base do triângulo somos nós. E para que a gente possa começar a caminhar com direita, esquerda, em equilíbrio, a gente tem que estar inteiro, nutrido e, preferencialmente, na nossa tentativa, na nossa conquista aí da nossa melhor versão. Cada dia vencendo o obstáculo. Por quê? Que a gente carrega, a gente já sabe. Mas e aí? Como que eu faço para ficar com essa parte boa? Como que eu faço para ter essa aceitação e ter essa concordância com tudo aquilo que foi? Isso são movimentos internos, tá? Porque quanto mais a gente fica olhando para isso, é como se a gente estivesse olhando para o passado. E o passado não nos leva para o futuro. Então, toda vez que você está ali repetindo um padrão de doença, de escassez, de relacionamento inadequado, um relacionamento disfuncional, né? Porque você não sabe viver um relacionamento funcional, mesmo porque você veio de uma família que talvez não tenha sido funcional nos seus relacionamentos. Então, mesmo que você venha com tudo isso, é possível tirar o melhor de tudo isso, tanto da parte hereditária, como da parte atual, ou seja, desse momento presente, tá? Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Veja bem. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso, a pessoa, a criança, né? A criança que foi lá machucada, a criança que foi ferida, ela provavelmente ela não tem condições de se curar. Ela não tem essa condição. Mas ela se congela naquele momento, ela fica parada naquele tempo, naquele lugar. E quando ela vem para o mundo adulto, ela sofre ainda mais, porque ela não conseguiu sair daquele trauma. Ela não conseguiu vencer aquele trauma da mãe ter ido trabalhar e ela ter ficado com alguém. Ela não conseguiu vencer o trauma de ser abandonada pelo pai. Então, essa dor, essa criança que ficou congelada, ela vem para a vida adulta, cresceu lá, teve um relacionamento meia boca, mais ou menos, porque ela não soube o que é algo funcional, algo saudável. Então, quando a gente não sabe o que é saudável, não tem como saber se eu estou errando ou se eu estou acertando. Então, a partir daí, a gente começa a reproduzir esses padrões. Ou seja, veio dos nossos antepassados, passou pelos nossos pais, e a gente continua reproduzindo. Enquanto você, eu, não nos perceber fazendo isso, eu estou trazendo uma situação da minha vida, da vida dos meus pais, para a minha. Enquanto a gente não percebe isso, enquanto a gente não olha para isso, a gente vai continuar perpetuando isso. E perpetua até, sabe Deus quando? Quando surge alguém dentro do contexto familiar que vai dizer, não, basta. Eu não quero viver essa vida. Eu quero mudar essa realidade. Eu quero sair desse padrão repetitivo. E consegue fazer isso com amorosidade. O que é? Com aceitação e com concordância. Essa pessoa, ela consegue se desvencilhar desses traumas, do que foi difícil. E ela consegue trazer o que é de bom. Ela consegue usar toda essas competências, essa parafernália, essa dificuldade toda aí
elas... a gente faz dá um limão, né? Pega o limão e consegue fazer uma limonada. Então, entenda, é possível a gente limpar essas dores do passado? Sim, é possível, tá? E a gente faz isso a nível celular. O que é celular? A gente limpa essas dores já lá na genética, tá? No ponto de partida. Para quê? Para que quando essa limpeza é feita, quando esse detox, né? Detox celular de DNA, isso chegue até nós mais puro possível. Para que a gente possa, então, conseguir chegar na nossa melhor versão mais aliviados, com menos carga. E a carga genética, claro, ela vem junto, né? A carga da dependência, né? A carga da escassez. Então, para tudo que você faz hoje, metade do que você faz não é você quem faz. Então, entenda isso. Seja no profissional, seja no seu relacionamento, seja na sua vida financeira, né? Então, dessas 3 áreas, que são a tríade, que é a que leva você adiante, nós temos aí os relacionamentos, que são da origem materna, tá? Os relacionamentos vêm dessa raiz materna, e o nosso financeiro, o nosso ganho, a nossa forma de ganhar dinheiro vem da nossa raiz paterna. Ou seja, nós somos a tríade, sendo adultos e recebendo essa genética, né, da parte hereditária, herança dos nossos pais, dos que vieram antes, e quando a gente vem para o mundo, e aí recebe dessas pessoas, dessas situações, desse ambiente, mais reforço negativo das crenças. Você não pode, você não conquista, você tem que ser boazinha, tá? Você tem que ficar de boca fechada, você não pode chorar. Então, ensinou que você, se você quisesse fazer algo, conquistar as coisas, é sempre com muito sacrifício. Sempre com muita dificuldade. Sem contar, né? E aí a gente remonta isso tudo. O que é de bom a gente não consegue ver. O que tem de bom naquilo que os meus pais fizeram quando eles me abandonaram? O que tem de bom naquilo que a minha mãe fez, uma tentativa de aborto? Então, as pessoas, elas não conseguem identificar suas virtudes. Porque o peso, os traumas são tantos, e essa pessoa ainda está presa nesses traumas e nesse tanto de medos, que ela não consegue chegar no seu potencial. Ela não consegue enxergar suas virtudes. Ela não consegue ver o que é de bom que ela tem. Então, esse é um fato muito importante, que nos faz perder ainda mais, nos perder do que é bom, tá? Que nos faz nos perder do que é bom. Esses fatos repetitivos, né, que quando a gente já recebe lá, isso vem se repetindo aí na vida fora. Caso a gente tenha ficado congelado lá atrás, não conseguimos sair desses traumas, dessas dores. Também, o que é observado na natureza?
O Bert, ele fez um estudo, né, de muitos anos aí, observando o comportamento das pessoas. Então, desse comportamento, ele criou, né? Criou não, porque ele fala que ele não criou, mas ele fala que essas leis foram observadas no contexto das relações humanas, tá? Que é a lei do pertencimento, que é a lei da hierarquia e que é a lei do equilíbrio. Então, outra questão que faz com que, ao invés da gente entrar no eixo, né, mesmo curando lá essas dores, mesmo revivendo os traumas e saindo dos traumas, a gente continua fora do alinhamento que a gente deveria estar para poder receber o nosso melhor e para poder conquistar o nosso melhor através dele. É estar em desacordo com essas 3 leis. Então, o ponto é esses padrões que se repetem dos nossos antepassados e que nós viemos para a vida, continua repetindo, né? Através das pessoas, ambientes e situações, e eu estou fora do lugar, sou fora da lei, vamos dizer assim. A pessoa fora da lei, ela não se enquadra. Então, se ela tivesse que receber algo, uma herança, algo bom, e ela está fora, totalmente desalinhado com esse contexto, ela não recebe. Então, os padrões repetitivos, né, é um ponto. É um ponto que faz com que você não esteja pleno para receber algo. No caso das 3 leis, ela diz que na hierarquia, por exemplo, no pertencimento, eu já falei da questão do maior medo do ser humano, né, que é não pertencer. E, no caso, a hierarquia, ela vem trazer que quem chega primeiro tem prioridade. Então, o que é estar fora do lugar? É você desrespeitar essa hierarquia, querendo ser, muitas vezes, mãe da mãe, mãe do pai, marido, pai da esposa, mãe do marido, mãe, e assim por diante. Essas disfunções que acontecem aí nessa sair dessa hierarquia aí, e entra nessa hierarquia. Então, esse padrão aí repetitivo é um ponto. E, de acordo com as leis sistêmicas, a hierarquia é estar fora do seu lugar. Então, se você está fora do lugar, você não recebe. E ponto final. É assim que funciona. Outra coisa que diz sobre a hierarquia é a questão da criança, tá? Por exemplo, a criança congelou lá naquele tempo, naquele momento, na dor, no trauma. Quando ela chega na fase adulta, o que ela faz? O que acontece com ela? Ela acaba aqui permanecendo criança, tá? E muitas vezes ela teria uma promoção aqui no trabalho, se ela soubesse lidar bem com o chefe, né? Ser um adulto saudável. Mas ela não recebe isso. Por quê? Porque ela está lá naquela criança. Aquela criança que ainda bate o pé e quer que a mãe olhe para ela. Aquela criança que bate o pé e quer que o pai volte. Ela congelou lá e quando chega aqui na profissão, no trabalho, ela não recebe a sua promoção. Ela não consegue ir para mais um nível. Por quê? Porque ela continua presa nessa criança, nas dores dessa criança. Porque a criança a gente carrega a vida toda. Nas dores da criança. E outro fator também, que é hierárquico, que a gente fala que está dentro da hierarquia, é o fator da pessoa vítima, né? Tem uma dinâmica específica para essa vítima, tá? Que o Bert coloca, né? Que é a vítima e o algoz.
Mas aqui eu vou falar só um pouquinho para que vocês tenham a compreensão de que se eu estou congelada na criança, ou se eu estou no lugar de vítima, muito provavelmente, dentro da hierarquia, eu estou burlando essa lei hierárquica. Então, eu não estou recebendo, eu não vou receber aquilo que é meu, que eu busco por isso, que eu tento conquistar, que eu batalho tanto, e aquilo não chega para mim. Eu me cuido bem, eu tomo não sei quantas vitaminas, eu estou sempre cuidando da minha saúde, mas eu vivo doente. E aí, a pessoa ela não sabe o que é, por que isso acontece. Mas tenha certeza, em uma dessas situações, você se encaixa. Agora eu vou falar um pouquinho da lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio, ela está mais voltada para... essas 3 leis, né, são voltadas para os relacionamentos. Seja relacionamento com a sua saúde, seja um relacionamento com um relacionamento afetivo, amoroso, com os filhos ou com seus pais, e seja também um relacionamento com o dinheiro, com o seu trabalho, com as finanças. Então, olha só, esse equilíbrio, ele vai dizer o quê? Que eu posso dar aquilo que eu recebi. Nem mais, nem menos. Então, se eu estou ali convivendo com uma pessoa, né? Vou colocar um relacionamento marido-mulher. Convivo com a pessoa. Eu dou demais para essa pessoa. Aí imagine aqui, ó, eu entro com essa configuração. Eu dou. Sou eu quem dou. Então, o meu companheiro, minha companheira, ela vai ficar sempre nessa posição, recebendo. E por mais que ela queira, por mais que essa pessoa queira, ela nunca consegue chegar no mesmo nível dessa outra pessoa para ficar equivalente. Porque essa pessoa aqui insiste em continuar dando além daquilo que essa aqui possa suportar. E quando eu dou demais, essa pessoa vai embora. Essa pessoa some. Quando eu não consigo pagar uma dívida com alguém, imagina aí que você recebeu crédito, e aí você não consegue chegar lá para poder pagar. A maioria das pessoas some. E aí o parceiro, o companheiro vai falar assim, poxa vida, eu fiz tudo por aquela pessoa. Eu me entreguei, eu dediquei, e essa pessoa foi embora. Essa pessoa foi mal agradecida comigo. Ou essa pessoa é aquela vítima que ela vai ficar ali, se mantendo nesse lugar, e você continua depositando a sua energia vital, porque o seu dinheiro é fruto do seu trabalho. E para você lidar com esse trabalho, você tem que ter energia vital. Não é só dedicação ali, carinho e tal, mas tudo que você faz em relação a essa pessoa. Você está dedicando essa energia vital para essa pessoa. Então, essa pessoa está sugando essa energia vital e você não consegue repor. Então, esses são os 3 pontos, as questões que eu queria trazer para vocês hoje, tá?
porque senão a aula fica muito longa, tá? Então, hoje eu falei para vocês da onde vem, tá? Da onde vem esses padrões repetitivos. Eu espero que vocês tenham entendido aí, mas eu vou falar para vocês, se vocês tiverem dúvida, quiser saber mais, daí lá no grupo, eu vou abrir, vocês podem perguntar à vontade, tá? Tirem suas dúvidas, não fique com dúvida sobre essa situação, tá? Qualquer situação que surgiu ali, qualquer dúvida, pode perguntar lá. E amanhã é uma aula fantástica, porque daí eu vou dar para vocês as ferramentas que vocês têm que fazer para poder limpar esses padrões repetitivos, tá? Limpar esses padrões a nível celular, tá? Então, amanhã, vocês não percam, amanhã eu vou dar todas as ferramentas para vocês. O que eu tenho que fazer, Zélia, para limpar isso, para ficar só com o que é meu, né? De verdade, aquilo que eu recebi, e começar a partir daí, curar minhas feridas e a partir daí viver, buscar a minha melhor versão. Então, amanhã a gente continua. Eu passo tudo para vocês aqui na aula, nesse mesmo horário, e aí eu espero vocês, tá? Quem não participou hoje pode, com certeza, Fátima. Pode sim, claro que pode. Eu vou deixar gravado esse daqui, tá? E amanhã vocês podem... eu não tô acreditando, gente. Ah, tá certo. Eu sei que eu não tinha gravado.